Olá, amigos. Boa tarde. Início de noite, né? 18 horas. Hoje temos o prazer de dar continuidade nesse oitavo encontro, a segunda parte, que é a contínua luta entre o ego e o self. E nós temos hoje a oportunidade de trabalhar a experiência prática das ideias, né? Do cair em si, a perspectiva de contato com a sombra, a ideia do predomínio da sombra, né, na alma, nas situações de conflito, esse encontro, desencontro, autoencontro e o despertar da alma no seu sentido mais pleno, vários conceitos em torno da perspectiva, além de ânimos e ânima, que foi o que nós tratamos no nosso último encontro. Temos hoje aqui esse parceirão nosso, querido Carlos, para ser o nosso companheiro de jornada do dia. E aí, Carlos, tudo bom, amigo? Tudo bom? Boa tarde, é um prazer, é uma honra estar aqui com você, Tiago. Vamos lá, vamos fazer um bom trabalho aqui, o melhor que a gente conseguir. Muito bem, amigo. Muito obrigado. E vai ser uma troca, né? Nós vamos fazer hoje uma troca, um bate-bola em torno de ideias que nós já iniciamos no encontro passado. E hoje, para tornar vívida essa experiência de estudarmos o processo de individuação do querido André Luiz, nós vamos olhar a perspectiva psicológica na sua narrativa. Então, para que a gente possa começar as nossas ideias, a nossa discussão, a nossa troca, a gente precisa recordar que essa obra magnífica, ela coopera para um entendimento espiritual em torno não apenas da condição espiritual de André Luiz. André Luiz, se eu posso me permitir aqui uma licença poética, ele também acaba se tornando uma espécie de uma referência arquetípica de um personagem da literatura espírita que vem nos contar sobre a sua jornada espiritual. E por que eu falo isso como uma personagem e um espírito um espírito histórico importante para nós, como uma referência para a gente entender nossa própria alma? Porque essa leitura também pode ser feita a partir de outros personagens históricos. Então, para além de personagens do Novo Testamento, Maria Madalena, Pedro, Judas, ou personagens anteriores na jornada ainda do Antigo Testamento, como Jonas, como Jó, eles são representações de movimentos psicológicos que todos nós, de alguma forma, já experienciamos, estamos experienciando ou possamos vir a experienciar. Então, o André, esse querido parceiro nosso, ele traz elementos importantíssimos da sua própria história, ele se revela, ele se desnuda, ele se apresenta para nós e ele se propõe a contar a sua própria jornada de uma forma muito honesta e verdadeira. E é tão corajoso esse movimento dele que ele inicia, perdão, ele inicia a jornada narrativa dele após os prefácios contando a sua condição nas zonas inferiores. Carlos, o que tu lembra, amigo? O que é importante a gente recuperar desse estágio inicial do querido André Luiz nas chamadas zonas inferiores? Então, quando o André Luiz se dá conta de que desencarnou, né? Na verdade, é uma grande confusão mental. Creio que todos nós vamos passar por um momento de confusão, uns por mais tempo, outros por menos tempo, né? Ele se sentia muito atordoado, e ele se sentia atordoado por diversas entidades, né? E mais que isso, ele não tinha um entendimento do porquê de estar sofrendo tudo aquilo que ele estava sofrendo, né? Ele se recorda que ele era muito tratado como um suicida, e na cabeça dele não fazia o menor sentido, ele não tinha sido suicida, né? Então um grande engano deveria estar acontecendo, porque afinal de contas ele, o grande médico André Luiz, não tinha merecimento para passar por toda aquela situação, se colocando muito, Tiago, numa posição de vitimização, não é? Eu estou sendo injustiçado aqui, no mínimo deve ser um grande engano, porque não faz o menor sentido. Eu venho de uma situação tão diferenciada no planeta, eu era um profissional muito gabaritado, enfim. Por que agora esse destino? Né? Por que
essa situação que eu estou passando aqui agora. E ele passa muito tempo, né, Tiago, nessa vivência, nessa negação da possibilidade. E por mais que ele se queixasse, por mais que ele se sentisse abandonado, as coisas não melhoravam, muito pelo contrário, estava sempre sendo perseguido, até que ele, num ponto de grande exaustão, não é? Curva os joelhos e pede, e roga, né? Será que não há um Criador do mundo? Será que alguma coisa, tem que haver alguma coisa que possa ser feita em meu favor, né? E nesse instante, quando ele sinceramente, não é, pede ajuda, a ajuda vem, não é? Então, acho que o começo da história é bem triste, não é? E é bem assim, marcante desse desnudamento que a personalidade dele, que ele coloca da personalidade dele, sendo uma grande aula, de grande valia para nós, estudiosos da doutrina, não é? Estudiosos da eternidade, né? Das nossas próprias estradas, da nossa própria caminhada, né? Muito bem, amigo, muito bem colocado. E a gente precisa lembrar que todos nós, quando desencarnamos, nós, pela perda do corpo físico, há também uma mudança como o nosso funcionamento psíquico, no sentido de que certas defesas nós temos psíquicas, a nossa persona, né? Carlos trouxe os elementos na cultura do mundo social, do mundo de relação, do mundo familiar, papéis que nós tínhamos na Terra e que constroem e elaboram uma personalidade com a qual nós nos relacionamos e somos reconhecidos no mundo. E são essas dimensões que vão ser confrontadas após a desencarnação. Então, para sustentarmos uma imagem social quando encarnados, e uma imagem social que às vezes ela falseia qual é de fato a nossa essência, da qual nós não podemos fugir. Então, quanto mais se vive inconsciente em relação a essa dimensão mais profunda da alma, que suplica, ela se mobiliza na dinâmica psíquica para ser integrada, ser realizada, de uma maneira ética, de uma maneira saudável, o que acontece com o André é justamente esse processo de alguém ser surpreendido com as próprias sombras psíquicas que ele não gostaria, com as quais ele não queria lidar, e ele precisa agora confrontar a si próprio, mas por não ter lapidado ou trabalhado essas dimensões interiores da própria alma, ele não tem nem forças no ego ou estrutura no ego para suportar a dimensão dessa, vamos dizer assim, dessas correntes profundas de conteúdos que se assomam. E aí o que é mais difícil? Repercute fluidicamente, energeticamente, com o ambiente no qual ele se encontra, ele se mistura com esse ambiente, ele atrai personagens, atrai espíritos que entendem o que ele está passando, que sofrem como ele, alguns até se regozijam, né, com o sofrimento dele, e é nessa confusão desse inconsciente exposto, com o inconsciente a céu aberto, que o nosso irmão começa a se debater nesse processo. A própria Joana de Ângeles, ela diz que ninguém foge da própria essência. E essa essência nossa, que é de origem divina, ela vai, quando for necessário, vai buscar caminhos, né, para que encontrem soluções psicológicas para que possam ser transparecidos para o mundo. Então, as crises que a gente vive, as dificuldades que a gente pode enfrentar na vida, elas são necessidades para o nosso crescimento espiritual. Quanto mais nós vamos deixa para depois, isso apenas prenuncia o cadafalso em que nós seremos surpreendidos. Então, se tomarmos a história de André no seu sentido psicológico, pensando assim aqui num sentido bastante amplo, como uma obra da vida dele, para um reflexo e reflexão da nossa existência, eu acho que o grande motivo que nos instiga a assimilarmos a história dele na nossa interioridade é a seguinte: eu posso não resolver todas as questões com as quais eu tenho dificuldades na minha vida, mas
já saber quais são essas dificuldades, esforçar-se para que essas dificuldades possam ser trabalhadas, ainda que minimamente, já é um passo imenso para que, após desencarnarmos, nós não sejamos surpreendidos. Quantas vezes ele, nas zonas inferiores, ele foi acusado de suicida e ele reagia? Não foi errado, não foi. E tantas outras acusações que ele recebe, que talvez fossem até verdadeiras, né? Ele podia dizer assim, realmente me comportei dessa maneira. Porque ele vai chegar a essa conclusão quando? Depois, lá no hospital, ele vai chegar a essa conclusão. Então, quando a gente pensa a respeito dessa retirada da máscara e o indivíduo tem contato com a sua sombra interior, isso é um reflexo que aglutina experiências que ele vai vivenciar nas zonas inferiores, né? Essas imagens potentes, né, que o próprio, eu acho que é o Wagner Assis, que é o diretor do Nosso Lar, certo? É o Wagner Assis? Eu acho que é o Wagner Assis, se não me engano. Deixa eu checar. Ele consegue construir essa imagética, que é uma imagética perturbadora, né? Um ambiente sombrio, inóspito, né? Escuro, pouca luz, fome, sede, o corpo espiritual, né? Em junção com lama, com sujeira, mas tudo isso são reflexos das sombras, não apenas individual do André, mas um reflexo da sombra coletiva psíquica das almas que habitam aquelas regiões. Então, o primeiro passo que a gente observa em relação a essa historicidade do querido André é esse confronto com a sombra. Na verdade, ele é confrontado pela sombra. Ele não está confrontando a sombra de fato. Ele é confrontado por essas questões, por esses aspectos sombrios. E como ele se prendia, né, em relação a uma imagem transitória de, como disse muito bem o Carlos, o médico, o homem benquisto, talvez o pai de família, né, numa sociedade. Nós vamos tratar dessas questões, né, de uma imagem de uma sociedade patriarcal, né, uma lógica do masculino, e como é que isso afeta a governança das emoções, também é um aspecto difícil para ele que entrar em contato com as próprias emoções. E aí, a gente precisa pensar que, em algum momento, a alma dele vai ser, pela própria estruturação, isto é, existe uma condição estruturante psíquica, e o Jung descobriu isso, e eu acho que é um aspecto importantíssimo da teoria junguiana, que nós espíritas temos facilidade de entender isso, que o movimento da alma para Deus, no seu sentido psicológico, é a realização do self. Em algum momento, a alma de André vai estar exausta, cansada, e por essa função de reconexão, essa função religiosa, no sentido psicológico, ela mobiliza ele a buscar refúgio aonde? Em Deus. Claro. Ele vai recuperar aquelas reminiscências de uma experiência social, histórica, cultural que ele tinha, mas com o qual ele não tinha uma conexão afetiva, de fato. Tu te lembra dessas passagens, Carlos? O que nós podemos falar um pouquinho a respeito dessa questão em relação a esse momento em que ele se percebe, né? Ele busca ajuda justamente aonde ele nunca havia buscado, talvez com cuidado, com a atenção devida, que é na busca divina por apoio. É interessante isso que você está falando, né, Tiago? Porque no momento em que ele se vê no auge do desespero, no auge da fome, da sede, sem, no entanto, sucumbir, sem, no entanto, entre aspas, morrer de fome ou morrer de sede, ele continua com fome, continua com sede, passa por situações de colocar a boca na própria lama para poder sorver alguma água, não é? E aí ele recorre a uma força maior, no sentido absoluta escassez de recursos. Ele já não aguenta mais, ele já não consegue mais, então ele pede ajuda a Deus. Muito bem. Então ele se regenerou, ele entendeu tudo, ele não entendeu nada. No momento de grande desespero, ele pede ajuda, exausto, não é? E a ajuda vem. Então,
e aí ele se vê num mundo totalmente estranho, não é? Muito melhor do que o que ele estava, e de uma certa forma, eu não sei se você concorda, Tiago, ele ainda não tinha se despido de todas as máscaras. Então, quando ele se sente mais assim, bem tratado, se recuperando, tomando aqueles caldos, não é? Então ele já está bem melhor, mas ele ainda se sente um médico, ele ainda se sente um injustiçado, até que o Henrique de Luna, não é, que é o médico do plano espiritual responsável pelo caso dele, fala com ele num nível de médico para médico, não é? Então, não é mais uma acusação de seres das trevas, né, falando que ele é um suicida. Na hora que ele é confrontado com a lógica que faz sentido na cabeça dele, aí sim ele começa a se despir dessas máscaras. Então, pera um pouquinho. Então, realmente, de tudo que você está falando, então, não é uma coisa assim que ele faz com prazer ou com... Não, ele está sendo confrontado intelectualmente por alguém que tem o mesmo nível que ele e está colocando claramente, doutor, olha, aconteceu isso, isso, isso é reflexo da sua vida desregrada, isso é reflexo da sua falta de fé, assim, 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 assado. Quer dizer, e aí ele se sente, começa a chorar, não é? Se sente descontrolado, e aí ele é consolado, olha, calma, nem tudo está perdido, nesse pavilhão tem 1.800 almas na mesma situação que você, e aí devagarzinho ele vai começando a se dar conta do que está fazendo. Só que ele passa por um momento, Tiago, que eu acho que você vai comentar isso, que é um momento de ausência de uma persona, quer dizer, ele já não sabe mais quem ele é, não é? Ele tem toda uma herança, ele tem todo um conhecimento, uma bagagem, só que ele começa a ser defrontado e os tijolozinhos da construção dele vão caindo. E naquele momento ele não sabe mais o que ele é, quem ele é, o que ele deve fazer. Então ele se encontra numa situação de grande confusão, não é, Tiago? Sim, muito bem pontuado, porque ele vai chegar num lugar em que, assim, é importante a gente pontuar tu trouxe um aspecto muito importante, Carlos. Quanto mais nós em vida, nessa transitoriedade de uma encarnação, nós ficarmos identificados com a persona, mais condicionada fica a alma após viver a não conseguir sair desse lugar. Então, se nós lembrarmos, por exemplo, né, dando um pulo um pouquinho mais avante ali na obra, né, quando ele vai conversar lá com o ministro para que ele possa... qual o desejo mais profundo que ele tinha? Eu quero voltar para o meu consultório. Mas o que é voltar ao consultório e ter pacientes? Seja consciente ou inconscientemente, o movimento dele é retornar àquele lugar do médico André Luiz, quando encarnado. E ele recebe uma resposta que, olha, e é uma resposta muito, muito honesta. Não há como isso acontecer, porque a compreensão do que temos no mundo espiritual, do que é o exercício da medicina, não é essa medicina da Terra, como vulgarmente se compreendia, né? Então, há um processo que é um lugar de uma crise, como você bem pontuou, dele precisar construir elementos novos em torno dos quais, né, ele precisa construir uma nova trajetória. E a nova trajetória, a partir de um novo conjunto de experiências para os quais ele precisa estar aberto. A Joana fala assim, antes de você buscar, olha que interessante, antes de você buscar, fazer a sua busca, como disse Jesus, né, a João e Tiago, trazidos pela mãe dos dois, que queriam que os filhos seguissem Jesus, a pergunta enigmática de Jesus, o que buscais? O que você quer? E é interessante que Clarencio diz para ele, né, quando ele é liberado do hospital, você vai ficar 1 ano, amigo. 1 ano conhecendo as instituições do nosso organismo social. Você vai conhecer os trabalhos, as atividades, as possibilidades. Daqui a 1 ano,
E a obra nós não conseguimos enxergar, porque são pequenos parágrafos que separam essa temporalidade, né? Mas é um ano dele conhecendo para criar uma ambiência de um novo espaço, de uma nova possibilidade de trabalho. Mas tudo isso emoldura esse movimento da alma do André, começando um processo de reconstrução de si, né? Mas essa crise, ela é importante essa crise é muito importante para André, né? É uma crise existencial em que ele começa a se perguntar qual é a minha responsabilidade diante do que aconteceu na minha vida, né? Ele passa a analisar a própria vida, se dá conta que não fez muito esforço, que teve as facilidades materiais, né, por conta das condições financeiras dos pais, e ele percebe que nunca havia reconhecido esse esforço dos pais para ele. Outro ponto interessante, que é um despertamento dolorido para a alma, é a consciência do tempo perdido. Além disso, ele se dá conta que, em torno das questões espirituais, das quais ele teve formalmente contato com o catolicismo, ele foi uma pessoa desatenta. E eles percebem que nunca havia valorado, nunca havia buscado uma construção interior para a vida espiritual. Isso ajuda a gente a entender por que ele passou por tantas dificuldades. Então, essa crise existencial que o visita, ela tem uma perspectiva prospectiva salutar, que é a possibilidade de ele poder agora construir um novo percurso. Mas para construir um novo percurso é necessário que os liames psicológicos em torno dessa identidade de quem ele era sejam rompidos. Então é necessário uma ruptura com esse passado, né? Esses substratos, esses elementos que às vezes podem ser muito rígidos, né? Porque eles se tornam verdades em torno das quais a gente busca a nossa realização e o nosso sentido existencial. Então, propiciar novos caminhos para a inteligência, que seriam, por exemplo, né? O Clarencio diz: conheça a cidade, conheça os trabalhos, conheça os espaços, né? Investimentos para inteligência e possibilidades, mas também recursos no campo emocional. E para quem não se dá conta disso, ele desencarna, e todos nós vamos passar por isso, gente. Nós vivemos na Terra no sentido da construção simbólica da experiência coletiva, a representação de família, de sociedade, de comunidade. E se a gente pensar, isso ajuda a organizar e estruturar a vida psicológica. Só que ele não tem família nenhuma em nosso lar. E a Elísias e Laura vão oferecer esse espaço afetivo. Olha que interessante. Um espaço emocional de cuidado, de acolhimento, para que ele tenha essa referência estabelecida. Isso é muito importante. Se a gente pensar no sentido de como que essa cidade, né, como disse o Lísias, aqui não é uma cidade de espíritos vencedores. Né? Quem está trabalhando aqui agora não são os espíritos eleitos, no sentido, né, como a gente compreende religiosamente. São almas que não foram tão bem na jornada. Então, é nesse lugar que o André é recebido. E aí, a Joana traz um elemento importante em relação a esse lugar da crise existencial, que a pessoa se vê muito encruzilhada. E aí, o que eu faço? Para onde é que eu vou? E sabiamente, e talvez dificilmente, com muitas lágrimas, com muitos sofrimentos, André escolhe o quê? O caminho de renovação. E aí a Joana comenta que ela comenta que é necessário que para que se dê essa transformação espiritual, para que os conceitos em torno da vida se evoluam, para que os valores se engrandeçam na experiência humana, é preciso que aconteçam a demolição de camadas do arcaico, do ultrapassado. E aí é nesse ponto que cada experiência, cada alma que André vai encontrar, cada vez que ele vai ser acolhido, cada caso, situação que o confronta, cada situação que ele é colocado numa posição que ele fala: eu nunca fui subalterno, eu nunca servi de fato. São testes para essa transformação, para essa renovação. Então, estou me estendendo muito, né, Carlos? Mas não, então,
E aí, a gente pode pensar que o que a gente pode falar, cara? Eu estava pensando aqui nessa ideia de ele foi caindo em si em torno de elementos. Eu de fato não cuidei da minha saúde. Eu de fato tive muitos benefícios em vida que eu não reconheci. Eu não busquei que as questões espirituais que pudessem valorizar a minha vida e me preparar para o que aconteceu comigo depois da vida. Mas em torno da família, o que é que a gente pode falar um pouco sobre ele, a relação dele com a família, Carlos? Então, Tiago, um pouquinho só antes de ir, eu gostaria de citar 2 parágrafos aqui, quando que dá para a gente uma ideia do grau de dificuldade que ele, André Luiz, tem diante dessa nova realidade. Ele entende toda essa derrota, ele entende toda essa nova situação que ele está passando, e ele tem, no fundo, a intenção de seguir, mas ele não sabe qual é o caminho que ele vai seguir. E aí, numa conversa com o Lísias, quando ele já estava um pouco melhor de saúde, vamos dizer assim, o Lísias: por que você não procura o ministro Clarencio, não é? Pede a ele ocupação, trabalho, quem sabe ele é a pessoa que pode te orientar. E aí ele vai para uma entrevista com o ministro Clarencio, né? E o ministro Clarencio tem aquela dinâmica de atender a 2 pessoas por vez, não é? Porque o que ele fala para um serve para o outro e vice-versa, né? E ele começa analisando o pedido de uma outra irmã, que é uma pessoa que não tem nenhuma... É muito diferente do André. Ela não tem nenhuma disposição de trabalho, ela não tem nenhuma condição e nem disposição, vontade de evoluir, não é? E aí o Clarencio coloca de uma forma muito amorosa, mas de uma forma muito incisiva, que o pedido dela não tem a menor condição de ser atendido, né? Porque ela não angariou recursos. Ele usa até uma frase aqui: a senhora é uma mãe paralítica. Como é que a senhora, uma mãe paralítica, vai auxiliar os seus filhos na Terra, não é? E aí o André presenciando toda essa conversa, não é? Então a vontade dele era assumir e nem ter estado ali naquela entrevista, né? Então, quando chega a hora dele falar, e eu vou ler um trechinho aqui, ele já bastante humilde, bastante ressabiado, né? Ele diz: tomei a liberdade de vir até aqui rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso de meus mistérios. Agora que a generosidade de nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica, qualquer trabalho útil me interessa. Olha a colocação dele, né? Ele já entendeu que o buraco é mais embaixo, né? Então, ministro, qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação, né? Que é um pedido absolutamente razoável. Ele já estava de posse da saúde orgânica, não é? Ele foi uma pessoa útil na última encarnação, então eu quero trabalho, mas eu não quero, ministro, ser médico, não. Eu quero qualquer coisa, qualquer ocupação. E aí o ministro olha longamente para ele, como se lesse os pensamentos dele, né? E ele começa assim: já sei, verbalmente, qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o senhor honrou a sua personalidade na Terra. Ou seja, André, eu entendo, você está aqui, humilde, pedindo qualquer tarefa, mas, no fundo, a sua vontade é voltar a vestir, é voltar a ocupar aquela posição social, voltar a vestir aquela máscara que você usou durante tanto tempo na encarnação, né? E aí, ele diz, até aí as palavras dele eram jatos de conforto e esperança, o André dizendo, né? Que eu recebia do coração com gestos confirmativos. Depois de uma pausa, aí vem a realidade, né, do ministro Clarencio. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na Terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhe custearam todas as despesas. E vai pontuando para o André toda a trajetória dele, desde estudante até se tornar
um médico, e ele nunca teve que passar por plantões exaustivos, ele já foi direto para um consultório bacana, ele tinha uma clientela que pagava a ele bons honorários, então ele nunca soube, nas palavras do ministro Clarencio, o que era sofrer. E, no entanto, ele talvez, Tiago, ele tenha, nesse ponto, entendido que o universo estava dando a ele o que ele merecia. Então, ele merecia aquilo. Então, ele era o doutor e aquele era o papel dele, não é? Agora, em nosso lar, eu sei que não é assim, mas será que eu posso ter alguma ocupação mais simples? E foi aí que o Clarencio coloca as peças no lugar, né, Tiago, e dá a ele a opção dele fazer um tour, não é? Durante esse ano, buscando ver se alguma coisa lhe interessava, né? Bom, você quer comentar um pouquinho mais disso ou posso seguir direto para a questão da família? Vou comentar um pouquinho disso, aí a gente vai para a família. Uhum. O que é interessante é que a maneira como nós estruturamos nosso lugar de realização em vida, ou onde nós projetamos e lançamos o nosso desejo, está lá aquele tesouro simbólico em que o Cristo diz, ali está o teu coração, isto é, ali está as tuas expectativas, as suas possibilidades. E o que é interessante é que, nesse subtexto psicológico desse encontro entre Clarencio e ele, eles estão discutindo não apenas a ocupação, não estão discutindo apenas esse lugar onde ele pode vir exercer. O que Clarencio está fazendo como um grande psicoterapeuta de almas é perceber que eu preciso orientar André para que ele compreenda que é necessário começar por um outro lugar. E o que é bonito nesse processo? É que ele possa sentir realização em vida espiritual. Que ele possa sentir que é possível frutificar, realizar e lançar o seu desejo por trabalho, porque André vai fazer isso, né? Ele vai exercer ocupações humilíssimas, né? De muita humildade, mas que para ele são necessidades psicológicas para esse recomeço. E quando a gente pensa no desejo em torno de uma realização de uma identidade médica, aqui, amigos, nós não estamos criticando os médicos, né? Pensando nos médicos do início do século XX. Nós estamos apenas fazendo uma reflexão agora em torno de um ideário na cultura daqueles tempos, que permanece ainda no nosso tempo, que é uma representação social de poder, de riqueza e de reconhecimento social em torno que esse lugar de ser médico na sociedade tem. Então, o que está dizendo o que Clarencio está dizendo para ele? Olha só, querido, você indiretamente, né? Porque ele vai colocar André nesses lugares para que ele possa encontrar outros objetos de realização, isto é, outras possibilidades de realização do desejo dele, né? Então, para que ele possa, mais uma vez, atingir essa persona que ele se vê ainda e sem problemas, ele se vê identificado nesse lugar de médico ainda. Mas é necessário que ele beba, como Jesus disse para a samaritana do poço de Jacó, você tem necessidade, tem sede, né? Você quer saciar um desejo profundo seu de realização como médico, mas essa água que você quer beber, não há como você beber aqui. Você pode encontrar uma realização bebendo um outro tipo de água, que é essa água viva, né? Essa água viva que Jesus se refere de forma simbólica. E para isso é necessário o outro gênero de ocupação. Tudo isso, gente, a gente precisa pensar que nós estamos falando de necessidade. Pessoal, desculpa que o carro da pamonha, ele passa sempre esse horário aqui para alegrar os nossos encontros. E o que é interessante é, voltando para essa dimensão do lugar do desejo, da realização, para se sentir realizado ou, em tese, ser feliz, o mundo ele ainda tem representações desse lugar de realização
muito vinculado à materialidade, muito vinculado a esses reconhecimentos, mas que não saciam uma profundidade, que é uma sede simbólica da alma por uma realização mais plena e mais profunda. Nesse sentido, como é que a gente pode pensar ser possível conhecer uma felicidade, uma realização que não depende de objetos? Como é que a gente pode pensar numa realização que não é apenas vinculada a uma realidade externa, reconhecimento, dinheiro, etc. Como é que a gente pode pensar, então, na nossa psique, no seu investimento libidinal, isto é, para onde se move a nossa energia psíquica para uma felicidade que não seja dependente, não dependente de circunstâncias, de acontecimentos, de reconhecimentos, uma felicidade, aí é o ponto central, gente. Esse ponto aqui é o que constrói toda a narrativa e é o que sustenta a vida como um todo. Uma felicidade que seja uma fonte no interior de nós mesmos. Do que a gente está falando, gente? Que fonte é essa? Amor. Clarencio, Lísias, Laura, a mãe de André, vão fazer percursos relacionais, vão ver momentos com esse espírito querido, mostrando para ele a tua felicidade e o teu potencial em realizar-se está dentro de você. Na tua capacidade de descobrir o seu lugar de amar, porque isso é uma dimensão, e nós vamos tratar daqui a pouquinho dessa questão de ânimos e ânima, mas de ânima, né? Porque é um espírito masculino, mas que há o amor como uma experiência de redenção e de descoberta de conexão com a vida e de realização espiritual. A minha imagem está dando uma travadinha às vezes, né, Carlos? Tá, mas tá perfeito, pode continuar. Tá fluindo? Tá. Então, perceba, sabiamente, Clarence está tentando mostrar para ele, olha, você vai encontrar experiências muito importantes, né? E sem que ele saiba, talvez, serão experiências que vão despertar nele a potência dele em amar, que é justamente um elemento que está precarizado nisso. Vamos para a família, Carlos. O que a gente pode falar sobre a família, André? Bom, depois dessa interação com o ministro Clarencio, o André volta para os aposentos dele e no início da primeira frase do capítulo 15, que é a visita materna, né, ela diz assim: atento às recomendações de Clarencio, passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. Quer dizer, gente, o André não é bobo, não. O André, ele é muito inteligente, ele sabe o que ele está querendo, ele não sabe o caminho. Como, aliás, muitos de nós, e por que não dizer todos nós, a gente tem boas intenções, né? Eu acho que o grande valor dessa narrativa do André Luiz é mostrar para a gente um caminho seguido por esse personagem, André Luiz, que muitas coisas a gente vai se identificar, mas o nosso caminho é outro. Isso aqui não é um roteiro para quando a gente estiver desencarnado. Isso daqui é uma referência de situações que esse espírito André Luiz passou. Algumas a gente se identifica e outras não. E aí ele passou os dias lá em reflexões profundas, e aí no íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Quer dizer, ele estava lá nas reflexões dele, com os botões dele, e aí bateu saudade do lar terreno. E a saudade do lar terreno é um lar onde ele era o pai, onde ele era o provedor, onde ele era uma figura respeitável, importante, imprescindível naquele lar, não é? Não uma figura diminuída, em momento de refazimento da sua própria personalidade, não é? Então, isso, de certa forma, a saudade que ele sente do lar, claro, das pessoas, da esposa, dos filhos, mas também de uma situação onde ele, André, tinha uma condição melhor do que a que ele estava ali, em que, pese que ele entende perfeitamente, ele não é renitente, ele entende essa reconstrução necessária. Entretanto, ele sente saudade daquela situação onde ele era
ele estava mais claramente situado, né? Eu estava nessa fase de recolhimento inexprimível em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Tiago, me interrompe a hora que você quiser. Eu sei que tem muitos ganchos aqui que você gostaria de Fique à falar, né? vontade, eu estou te ouvindo. Vamos E lá, está aí muito bom. entra para grande alegria dele, pela porta, a mãe dele, não é? Então, uma grande alegria invadiu o coração e a mãe diz: filho, filho meu, vem a mim. Então, aquele André que estava já consciente de que não é para ficar chorando, não é para ficar se lamentando, não é para ficar lambendo as feridas, você tem que crescer. Você não pode ser criança, ficar se vitimando. Você precisa se dar conta de que as coisas são responsabilidades suas. O que aconteceu é reação das suas atitudes, né? Ele já tinha isso claro. E aí chega a mãe e ele, senti-me criança. Na cara era a mãe dele, né? Então, todo aquele aprendizado que ele já tinha, mas afinal de contas é a minha mãe, não é? E aí ele começa a chorar, emocionado, né? Aí a mãe, vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. E ele, senti-me então o mais venturoso dos homens. Guardava a impressão de haver o barco de minha esperança. Olha a figura de linguagem que ele coloca, né? Guardava a impressão de haver o barco da minha esperança ancorado em porto mais seguro. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. E daí para frente, o que ele vai fazer? Reclamar, 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 carente dos carinhos da mãe, como se ele tivesse voltado a ser criança, não é? E aí chora, 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 e aí um pouquinho mais para frente, identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam as chagas terrenas. Então, diante daquele ser que foi mãe dele naquela encarnação, ele se sente, então, talvez não seja a palavra mais adequada, mas no direito de voltar a lembrar dos infortúnios que ele sofreu, né? Ao carinho maternal, como se reabriam velhas feridas. Do pranto de alegria passei as lágrimas de angústia. Não conseguia atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo de misericórdia divina na Terra. E aí ele faz uma consideração muito interessante, não é? Para todos nós que temos ainda mães vivas ou que a gente tem a lembrança clara da mãe que eventualmente já partiu. Na Terra, quase sempre as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Minha mãe ouviu-me calada, e eu estou pulando os pedacinhos aqui, né? E ela disse: não te queixes, agradeçamos ao Pai a bênção dessa reaproximação dela com o André, né? Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem de sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quer dizer, olha que bonito isso, né? A mãe dele, consciente da situação que ele estava passando e buscando o amor de mãe, em alguns momentos ela é tentada a voltar a ser a mãe dele, daquele filhinho choroso ali. E ela entende que isso é um retrocesso, né? E pede a ele: André, isso não é bom para você e tampouco para mim, não é? Eu também já estou num caminho de elevação, eu também já estou entendendo coisas que na Terra eu não entendia. Eu nem sempre fiz o melhor para você com a melhor intenção que eu tive como sua mãe. E por aí segue, não é? E aí ele conclui dizendo: aquelas palavras benditas me despertaram. Né? Então, novamente, Tiago, ele tem ali um momento de voltar a um passado, né? A uma condição que ele já conscientemente estava superando, mas que você vê a luta dele, não é, Tiago? O consciente traz a ele uma série de conceitos, mas o inconsciente puxa ele em alguns momentos, não é? E
E aqui, gente, de nenhuma forma a gente está dizendo que o André é um bobinho. Não é. Aliás, o André não é bobinho de nada. Ele é uma pessoa altamente preparada, extremamente inteligente, só que psicologicamente perdida, se é que eu posso usar esse termo. Tiago, me corrija, por favor, se eu estiver enganado. Sim, eu acho que todos nós, em certas facetas assim de vida, nós nos perdemos. Pode acontecer de nos perdermos. Mas a alma sempre encontra um caminho. Há sempre um caminho de volta nesse processo. Mas eu queria aproveitar o que você trouxe em relação a esse lugar do reencontro com a mãe, que há um conjunto de coisas acontecendo importantes aí. Vamos aproveitar que estamos falando desse lugar da mãe, porque parece que ele é levado a um lugar muito sensível de ser filho, né? A relação com o complexo materno. A gente entrevê na história dele, quando ele vai resgatando o passado espiritual dele, que a mãe era uma mulher, né, dos afetos, né, uma mulher sensível, e que ele até mais identificado com o pai, ele não gostava muito dessa forma dela ser, o que já mostra uma própria dificuldade do André de, de experimentação da vida emocional de uma forma mais saudável. A gente pode dizer que na contemporaneidade ou na história da experiência afetiva, ainda vivemos uma experiência ainda muito intensa de uma vida sexual, ou uma era ainda muito forte de uma sexualidade vivenciada, de seres humanos sexuais, em contraponto a seres humanos emocionais, que sejam capazes de elaborar melhor o que sentem, dar vazão ao que sentem, e talvez esse seja o ramo na corporeidade espiritual do André bastante fragilizado. Então, quando ele encontra essa mãe, a gente pode dizer que as formas do amor possuem várias formas, isso é, há diferentes espécies da expressão do que é esse amar. Então, assim como há diferentes níveis de consciência, há diferentes espécies ou formas do amor. Esse amor da criança pela mãe ou do filho pela mãe, ele, quando vê a mãe, ele possivelmente, André, é levado a um lugar desse amor que é chamado amor de porneia, né? Que é um lugar do amor que tem fome, que tem apetite, um amor de necessidade, e que é um lugar que filhos e filhas têm muitas vezes em relação a esse lugar do materno. Então, ele encontra esse conforto, minha mãe, né? Imaginem que lugar psicológico elevado, e ele passa a fazer o quê? Como disse o Carlos, aí depois ele passa a reclamar, ele passa a dizer, ele passa a resmungar, e que parece quase uma expressão de fato infantil de um lugar da forma como ele se encontra, né, nesse ponto. Mas é necessário que ele também peregrine no curso da história para descobrir outras formas do que é esse amor. E esse amor, pensando na experiência até mesmo das personagens evangélicas e casando com a experiência do próprio André, nós temos uma experiência que é o eros, que é o amor-desejo, né? O desejo de alguém que falta em direção a alguém que possui alguma coisa que pode ser oferecida, e de alguma forma esse amor é esse amor que se experiencia nesse lugar de relação com outros, né? Afetivamente, no caso, possivelmente de André com sua parceira, né, quando encarnado, e o que é interessante é que é necessário que essa forma de experienciar o amor, ela vá se ampliando. E aí nós temos um amor chamado amor filio, que é um amor de amizade, que é um amor de troca. Ele não é um amor que se diga inferior ou superior, mas é uma expressão de amorosidade, de experiência de igual para igual, é um amor de fraternidade, e acho que é isso que vai despertar nele, nessa temporalidade do tempo dele nosso lar na obra, que é vivenciando as relações,
seja em casa de Lísias, seja com as pessoas que ele atende, seja com Narcisa, ele está sendo temperado para uma nova forma de experienciar amorosidade, que é uma descoberta da própria interioridade. Daqui a pouquinho vou falar um pouquinho da ânima, que a ânima leva a esse lugar da interioridade. Mas antes disso, vamos só finalizar em relação a essas dimensões do amar, porque essa é uma jornada importante para ele, entendeu? A ideia do esse amor de fraternidade é o amor, por exemplo, que Jesus estimula os discípulos a vivenciarem, para que eles não tivessem disputas entre eles, para que eles não tivessem ciúmes entre eles, para que todos fossem irmãos e irmãs. Mas ainda em torno desse amor, que é o amor filio, há uma expectativa, né? Há uma expectativa de troca nesse movimento. E aí existe uma transcendência que nós chamamos do amor ágape, que é um amor transpessoal, né? Que nada espera, é um amor gratuito. E de alguma forma a gente pode ter vivido essa experiência relacional com outras pessoas, de termos feito algo para as pessoas sem pedir nada em troca. E talvez a experiência mais marcante da obra, relacionada ao amor ágape, de entrega do coração de André, é quando ele pede auxílio a Narcisa para auxiliar o parceiro na época da esposa dele. Aquele momento que a gente pode pensar que é um lugar de crise em relação a uma identidade masculina, né? Gente, nós estamos falando dos dois ou três últimos capítulos do livro, são 50 capítulos. É lá no final que parece que se estrutura toda uma jornada para ele se preparar para um lugar que ele não imaginava que o que ia acontecer, porque ele imaginava o retorno dele a um lugar da família com saudade, a fantasia de que ele ia voltar e, ainda que não percebessem ele identificaria elementos ali afetivos, emocionais ou imagéticos, em fotografias, em falas, mas não é nada disso que ele encontra. E é nesse momento em que ele consegue romper uma cadeia de um lugar de egoísmo, de dificuldade, e exercer um amor que apenas doa. E essa é uma experiência muito difícil para todos nós. Nós vivenciamos o amor ainda num lugar de troca. A gente não pode deixar de falar uma questão que o Carlos trouxe de forma muito, muito bonita, que é o lugar do pranto do André. A experiência do choro, eu nunca esqueço uma fala do Emmanuel, é sempre bom a gente chorar para que a gente possa, até tirar, para que a gente possa lavar os olhos para enxergar melhor. Não é bonito isso? Mas, para além desse lugar, há um lugar psicológico na catarse que o pranto tem. E por quantas vezes esse irmão chorou no mundo espiritual, seja nas condições ainda de nas zonas inferiores, umbralinas, e depois olhando para si, caindo em si, percebendo equívocos e tendo a possibilidade também de chorar. E aí que é interessante, né? Sai de uma transição apenas de chorar em torno das questões pelas quais do que ele fez ou deixou de fazer, mas também um choro que alcança a experiência relacional, que tem a ver com ânima, vamos falar sobre isso, que é um lugar experiencial, relacional, em que a gente chora pelo outro. É a experiência da compaixão. Para quem não sabe, era muito raro Jesus chorar. Mas há uma passagem muito bonita em que ele chora para um personagem importantíssimo que aparece no Novo Testamento, nos Evangelhos, que é Lázaro. Quando Lázaro morre, Jesus chora por ele. E nós não sabemos, né, o que é por trás do movimento da relação de Jesus com essa personagem, até pensando em anterioridades e existências, né, do papel que Lázaro pode ter compreendido na história que o vincula, e Jesus chora por esse espírito, né? Mas o choro, ele é uma experiência tão importante para a experiência no sentido da vida emocional, em que a gente pode pensar que existem alguns lugares dentro de nós mesmos que só são possíveis, amigos, quando nós passamos por experiências de sofrimento. Então, às vezes é necessário que a vida emocional se expresse pelo choro, como acontece agora. Encontrou a mãe
e ele transborda. Saudade, reencontro, mobilização de conteúdos associados mãe e filho. Olha a complexidade de uma situação, mas a alma se permite, né, chorar. E nesse ponto a gente tem que pensar que, então, há momentos em que a alma é visitada por sofrimento e que nesses lugares só poderão ser de fato cuidados, manejados, tratados quando o amor chegar nesse lugar. O amor precisa penetrar essas gavetas, esses caninhos, esses espaços do nosso inconsciente, como fosse chegando uma luz viva da amorosidade e que tem que ser penetrado pelo amor, e muitas vezes acompanhado de lágrimas. Então, a ideia, até simbólica, né? Sabe a ideia, amigos, do batismo pela água, o batismo pelo pranto. Mas para além do batismo pelo choro, e vocês vão entender agora essa simbologia psicológica por conta da passagem dele pelo umbral. Além do batismo pela água, tem que ter o batismo pelo fogo. Então, além de chorar, ele está ali também pulsando, vivenciando experiências muito difíceis psicologicamente, mas que passam por um processo quase de que purificação, transformação, transmutação, para que, olha que interessante, ele reencontrou a mãe agora. Mas será que foi a primeira vez que a mãe dele foi ver ele? Não. A mãe de André ia sempre vê-lo quando possível. Imagina a dor de uma mãe ver o filho nas condições que ele se encontrava, mas ele não estava em condições ainda vibracionais de ser capaz de percebê-la. Ela estava ali perto dele, engolfado em processos associados a esse fenômeno psicológico pós-desencarnação. Então, além de pensar nesse batismo que mergulha na lágrima, é necessário que esse choro tenha uma simbologia importante, que é mergulhar em si próprio e ser capaz de extrair dessas profundezas elementos sobre si próprios, mas mais do que isso, porque eu não quero me estender muito nesse ponto, para a gente ficar só nesse ponto, mas além de chorar para si, ele vai desenvolver uma sensibilidade, gente, é um processo, ele vai desenvolver uma sensibilidade, talvez ele como médico não tinha na Terra, uma sensibilidade de ter compaixão, afetividade com aqueles que ele estava cuidando. Ele passa a cuidar. E aí é que está o nascimento daquilo que Clarence e outros, possivelmente ao compreenderem o histórico espiritual desse espírito, fala, para ele vai ser vital, se ele se permitir essas experiências, ele vai estar sendo capaz de experienciar de fato uma amorosidade nascente em um processo crescente, de ser capaz de demonstrar uma dimensão que nele ainda é um tanto quanto constrangida. E por que é constrangida? Para não ficarmos aqui em análises outras além da obra, vale lembrar que nessa última encarnação, André, renascido no Brasil em meados do fim do século XIX, início, e aí ele renasce e aí vivencia, né? Ali pelo terceiro quarto terceiro quarto não, nos últimos 25 anos, né, do século XIX, inicia o século XX, nós temos identidades na cultura relacionadas à masculinidade e feminilidade. E não há como ele escapar desse construto, porque é a maneira como a cultura se impregna e vai definindo papéis. E um desses papéis diz respeito às expressões das emoções. Nós ainda, gente, nós estamos o quê? Quase 100 anos depois da desencarnação do André. Tá? Ainda hoje já temos um mundo muito masculino, e aqui não masculino de homem, tá? De sexo. É masculino como força de alma, né? Vamos pensar feminino e masculino como forças da alma, que organizam e elas vão se integrando para a expressão da síntese maior que nós temos referência em Jesus. Mas por que é importante pensar culturalmente o lugar em que André vivencia a sua encarnação como homem? Porque a emotividade não é um lugar em que a cultura permite que o homem se expresse. E aí, isso é uma grande dificuldade para os homens ainda hoje, que é serem capazes de falar sobre suas emoções,
se mostrarem vulneráveis, porque é um lugar e um papel, né, de exercício de masculinidade. Né? Estamos no Novembro Azul. Né? Nós estamos no Novembro Azul, amigos. Os trabalhos no campo da saúde, o câncer de próstata. Eu fiz isso porque eu fiz um trabalho recente no meu trabalho a respeito disso. Existe uma questão que é cultural. Os homens não buscam auxílio. Uma imagem de virilidade, uma imagem de masculinidade, né? Que se sente atingida por causa de um exame. E multiplicam-se os casos de câncer de próstata, só para citar uma questão contemporânea, por conta de uma identidade masculina na nossa cultura que não aceita esse lugar. É comum o homem não buscar auxílio à saúde. A mulher busca auxílio à saúde, né? Os exames periódicos. O homem não tem disso. Mas o que movimenta, o que organiza esse lugar? É um lugar é um lugar em que se explicita justamente essa masculinidade, e que ela não afeita muitas vezes na sua objetividade, na sua racionalidade, né, a um lugar da vida emocional. Por isso que homens podem ser pessoas muito intensas sexualmente, mas pessoas muito desprovidas de capacidade de compreenderem-se emocionalmente. As dificuldades emocionais vão para onde? Né? São canalizadas para onde? Às vezes para a sexualidade, é uma expressão. E o que isso mostra? Um déficit. Voltando para André. Então ele desencarna trazendo consigo esses atributos ou masculinidade temperada no caldo de cultura de sua época, e que também havia uma dificuldade nesse lugar de compreensão das emoções, de acolher as emoções, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que entrar em contato com isso. E as experiências às quais ele é chamado são experiências importantíssimas para que o amor, nesse grande espectro, ele possa ir se manifestando e possa estar ali reconstruindo, reelaborando uma forma de viver a vida. E aí, Carlos, o que tu acha? Meu querido Tiago, minhas queridas, meus queridos que estão com a gente aqui. Às vezes, eu me sinto um pouco desconfortável, porque a gente, quando debruça num texto, a gente tenta buscar o cerne, né? Buscar o entendimento, para que a gente consiga passar da forma mais clara possível a mensagem desse texto, né? E muitas vezes o entendimento ele ainda é inalcançável no momento de desenvolvimento que nós estamos. O que eu quero dizer é assim: por mais que conscientemente, que intelectualmente entendamos diversas questões, a gente não consegue sair do nível evolutivo que a gente está hoje, 11 de novembro de 2023, para o nível de angelitude, dentro de uma mesma encarnação. Então, isso, na medida em que a gente percebe a importância, os conteúdos, entende os conteúdos, isso causa uma grande ansiedade, não é? Uma ansiedade de tentar exercitar a caridade, exercitar o amor ágape, exercitar toda essa evolução que a gente intelectualmente consegue entender, mas que o ambiente onde a gente está, o planeta de provas e expiações em que a gente habita, ele ainda não é coerente, ele ainda não esse tipo de coisa ainda não é acessível a nós, seres nesse momento de evolutivo, né? A gente ainda não tem essa condição de colocar em prática todos esses ensinamentos que a gente consegue entender, né? Então, isso muitas vezes me causa uma grande ansiedade, não é? De poder estar abordando um tema tão importante, tão evoluído, num momento evolutivo tão aquém desse momento evoluído, não é? Então, talvez eu esteja fugindo completamente do objetivo dessa aula, mas é muito bom. Uma coisa que a mim causa uma grande ansiedade, não é?
Tiago, acho que talvez você queira comentar um pouco a respeito disso e logo em seguida eu vou entrar na tomada de consciência do André. Pode seguir, se você quiser. Não, um pequeno comentário sobre o que você disse. Eu acho que beber na história do André, de alguma forma, é importante que faça a gente se conectar sobre como viver um desafio, entende? Ser espírita nessa encarnação nos auxilia com conhecimento. Uhum. Mas é como se o vaso do conhecimento em si, ele não é capaz de fato, mobilizar a alma ou despertar a alma para um sentido mais profundo do que de fato é viver e sentir a vida. E aqui usei o verbo sentir de propósito, porque é necessário que a gente consiga experimentar, sentir a vida em uma dimensão que seja emocional. Porque às vezes, de nós dois, por exemplo, Carlos, né? Eu vou te visitar em São Paulo. E a gente vai a um lugar. Carlos, me leve a um lugar bonito da cidade. E aí você me leva a um entardecer, num parque, algum lugar. A experiência de estar ali juntos, ela vai ser particular para cada um de nós. Às vezes eu vou estar assim, nossa, mas tem muito mosquito aqui. Estou preocupado, tem um pessoal meio estranho andando de bicicleta perto da gente. Estou cansado, é bonito. E aí você sente a experiência de uma forma diferente. Você fala assim, nossa, que encantamento. Olha os passarinhos correndo, indo descansar. Olha que beleza esse laranja, esse magenta do céu. Olha Deus se despedindo por meio da natureza de nós. É como se a experiência de contato com a realidade, ela pode ser muito diversa. E eu acho que a gente precisa crescer e amadurecer sobre a maneira como a gente... Você que é uma palavra que talvez o verbo, mais estilo simbólico, a gente precisa aprender a saborear a vida de uma forma mais qualitativa. Compreendendo nossa transitoriedade, mas compreendendo como oportunidades únicas para a gente vivenciar, para além apenas do conhecimento, como disse um querido participante, palestrante da Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, ele falou, nós espíritas precisamos, a gente não pode cristalizar a nossa experiência espírita no intelecto, né? A gente precisa ampliar nossa capacidade afetiva, que é o que André está passando. Não adianta você ser médico, amigo. Eu tinha doutorado, pós-doutorado, trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei na Europa, mas essa titulação não quer dizer nada, porque a alma, na verdade, o quanto ela é capaz, por exemplo, de viver uma experiência espiritual amorosa que transcende apenas o conhecimento. Então, falamos sobre esse lugar da experiência humana, citando esse exemplo, né, imagético de eu te reencontrando, e cada um tendo uma maneira de vivenciar uma experiência, o mesmo está no mundo espiritual. Porque enquanto o André, nós vamos perceber, nossa, ele está peregrinando por caminhos, ele está se descobrindo. O mundo de relação, a vivência em nosso lar, está permitindo que ele acesse dimensões profundas da alma dele, que deviam estar, né, prejudicadas, anuladas, por conta de fatores diversos da sociedade, da família, da cultura, mas que ele vai se redescobrindo, e para mim é essa essência. É uma dimensão de uma experiência emocional amorosa. Não é à toa que nós temos um capítulo intitulado Amor, Alimento das Almas, em que a Laura, mãe de Lísias, vai falar para ele, além do alimento aqui fluídico, o caldo, o fruto, que ainda atende a esses liames que nós temos associados a uma alimentação e de nutrição energética, ela diz, o alimento que alcança a alma em sua profundidade para estruturar, para movimentar, para fazer brilhar, no sentido simbólico e profundo, é o amor. E isso mostra que o caminho para a nossa realização não é apenas o que vem de fora para nós, mas é o que se elabora, né, nesse grande
nesse grande vaso alquímico de afetividade, que pode ser a alma, que se transubstancia em atos. E é interessante que a gente pode... Eu quero pegar esse encontro que ele teve com a mãe. O que a mãe dele destaca para ele? Meu filho, não perca, não deixe de prestar atenção nos pequenos gestos de amor. O pão que tu oferece a alguém, um gesto de carinho, uma escuta. O que ela está destacando para ele? É nisso que a alma vivencia e experiencia dimensões profundas de amor. E eu acho que, pensando hoje, discutindo, né, os desafios da afetividade, ou os desafios da ânima de André, é bom a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Essa dimensão feminina, né, da alma dele, que encarnado não pode ser expressada. Mas antes de entrar nesse campo, eu queria passar para ti uma palavrinha um pouquinho também, Carlos. Né? Claro. Vencido o primeiro momento, né, onde o André é tentado a virar criança, não é? Então, agora, a mãe dele começa a dar algumas dicas para ele, algumas pistas para ele do que é a vivência num mundo evoluído, né? Que é o capítulo 16, que começa assim: minha mãe comentava o serviço como fora uma bênção às dores e dificuldades, levando-a a crédito de alegrias e lições sublimes. Então, a mãe dele, ele raciocinando, né? Nossa, minha mãe fala a respeito do trabalho, da atividade, do serviço, né? Como se fosse uma bênção. Isso, para ele, começa... Nesse primeiro momento é estranho, não é? E aí segue o texto. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. E aí ele diz: deve ser maravilhosa a esfera de sua habitação. Então, com toda essa concepção, com todo esse conceito que para ele é novidade, não é? Que trouxe para ele uma certa admiração, mas ao mesmo tempo uma certa alegria, ao que ele está dando crédito a isso? Bom, então, o lugar onde você habita, mãe, deve ser uma maravilha, não é? Então, isso está relacionado a um lugar evoluído, não é? Aí a mãe dele diz: a esfera elevada requer sempre mais trabalho e maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas à distância dos deveres justos. Né? Então, André, não é o lugar, o que faz o lugar ser evoluído, não é o lugar. Porque lá, na medida em que se habita num ambiente mais evoluído, o trabalho aumenta, a abnegação aumenta. E aí ela começa a exemplificar isso um pouco, pulei um pouco o texto e diz assim: não é possível acender luz em candeias sem óleo e sem pavio. Quando ela está se referindo ao pai, ao Laerte, ao pai de André, o André pergunta: mas e o meu pai? Por que ele não veio com a senhora? Não é porque o pai do André também já era desencarnado, né? E aí ela diz: olha, o seu pai está numa situação bastante difícil, muito mais difícil que a sua. No entanto, eu cerco fileiras, eu estou me esforçando para tentar auxiliar ele, né? Só que não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual, né? Então, aquela visão mental que o André teve despertada por um desespero absoluto que ele já não aguentava mais, e aí ele pediu socorro a uma força superior, é essa mesma adesão mental que o Laerte tem que ter para que ele consiga ser socorrido. Quer dizer, não basta o socorrista querer socorrer, não basta o socorrista estar à disposição para socorrer. Nas palavras da mãe de Lísias, é necessário adesão mental para que o socorro seja possível de ser prestado. Né? É um momento muito, muito bonito que ela chama a atenção para essa necessidade de que cada um faça a sua parte, né, Tiago? Não basta que eu, como mãe, vá lá e resolva todos os problemas do meu filho.
e resolva. Eu, como esposa, como um ser que ama esse outro ser, é um ser querido do meu coração, mas eu não posso fazer por ele. A parte dele, ele é quem tem que fazer. E pode ser, André, que leve anos até que algum evento traga um despertamento ao Laerte, e aí eu vou estar ali do lado e consigo buscar ele, eu consigo tirar ele daquela situação, como o Clarencio fez com você, quando você estava lá. Quando você deu abertura, ele foi e te pegou, né? Então, gente, olha que interessante isso, que lição que a gente pode tirar disso, para quando a gente estiver numa situação que fatalmente vamos estar, né? Para quando a gente estiver num ambiente mental que nós próprios construímos. E quando surge a vontade, o desejo de ascender, então não basta querer. Então a gente precisa criar esse ambiente mental para que a gente seja passível de ser socorrido, né? O que você poderia complementar, Tiago? Eu acho muito valioso o que tu traz, porque não há dúvidas do esforço que André foi realizando no curso da narrativa. Nós vamos acompanhando, né, a desenvoltura que ele vai tendo, mas o que eu acho bonito na literatura espírita, e particularmente na coleção dos livros do André, é que não existe a ideia de heróis. Existe a imagem de almas. Existe a história de almas como eu e você e dos amigos que estamos assistindo. Porque a suposta expectativa da ascendência, capítulo a capítulo, né, ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e de repente ele está lá. Chega em casa, na sua antiga casa na Terra, e vê que existe um outro homem. E dói mais ele perceber o quê? A minha esposa de fato ama esse homem. Tomou-se o meu lugar. Se a gente pensar na estrutura dos capítulos, dá para perceber que ele estava sendo preparado para esse lugar, que é um lugar do desapego, de um lugar em que a experiência amorosa ou de posse, ela vai ter que ser confrontada, porque a fantasia dele, a expectativa dele era outra. E é interessante a gente pensar em figuras arquetípicas do Evangelho como referências de condições psicológicas ou momentos psicológicos, que é o lugar da traição, porque ele se sente traído pela mulher dele. Judas e Pedro, apenas para citar, eu acho importante a gente também trazer essas flores do Evangelho como uma maneira de a gente enriquecer. Judas e Pedro, eles traíram Jesus. A questão é que é uma diferença crucial entre esses dois espíritos. A gente precisa pensar que há uma diferença entre eles, porque enquanto que Judas sucumbe, né, ele não sustenta a realidade do que aconteceu, e ele se fecha, né, nas consequências do ato que ele teve de trair Jesus. Pedro não se fechou no ato de negação, porque ele negou Jesus 3 vezes. Mas apesar de ter traído o mestre, Pedro acreditou na possibilidade do perdão a si próprio, né? E saiu desse círculo na qual Judas foi consumido. Então, a gente tem que pensar que esse lugar terapêutico de cuidar-se, ele tem percalços de que às vezes a gente se recupera em alguns aspectos, depois a gente descobre outras possibilidades de sofrimento, mas o que chama a atenção é que, assim como Judas, André também se viu decepcionado, porque, antes de tudo, o homem que se sente traído é um homem que se sente psicologicamente decepcionado com o outro, né? Ele se sente traído e ele passa a questionar: o que está acontecendo nessa casa? Eu fui embora e é isso que me aguarda quando eu volto? Então, assim a gente analisa que André, ele
ele havia colocado uma grande esperança na própria mulher, né? E aí, à medida que se desenrolam os fatos, ele volta para casa, descobre um novo parceiro, vê as condições em que os filhos se encontram, não correspondem à expectativa egóica que ele tem. E a gente pode dizer que talvez esse seja o grande desafio afetivo de todos nós. Como temos os nossos relacionamentos, sabedores de que condições como essa podem se repetir, que esse lugar que André Luiz vivenciou pode ser também uma vivência, e como trabalhar o desapego, né? Então, nós temos que pensar que se nós esperarmos muito, né, de alguém, nós vamos nos decepcionar, porque nós estamos dançando sobre a pessoa uma expectativa de que a pessoa seja algo que nós desejamos que ela seja, e às vezes ela não é. E se nós esperarmos alguma coisa diferente do que uma pessoa pode nos oferecer, novamente a gente pode se decepcionar. Então, quando a energia do amor, né, ela não se comunica, né, como a energia do amor não flui, ela pode levar a adoecimento. E aí a gente precisa retornar a esse lugar da maneira como ele descreve, né, o lugar dele de chegar em casa e ver a mulher, e ele fala, se vê visitado por um lugar de, meu Deus, eu não estou sabendo lidar com isso, né? E aí ele fala, aprendi tanta coisa em nosso lar, e aí o que acontece? Ele fala, eu preciso tentar um novo caminho. E aí quando ele fala que ele se entrega a um lugar emocional, espiritual, de tentar se reequilibrar, é auxiliado por Narcisa também, e no texto, se não me engano, ele fala, eu senti brotar em mim possibilidades do amor. Não é bonito isso? Ele idealiza, né? Quer dizer, a gente lendo o texto, olhando a história de cima, não estando dentro da história, é muito fácil compreender, porque o André desencarna, e naquele momento seguinte ao desencarne dele, realmente a esposa era muito apaixonada, os filhos muito dependentes, todo aquele clima, ele realmente existia. Só que aquilo é um instante, mas o tempo corre, né? E esse instante de amor ficou congelado na cabeça do André. Então, depois de passadas tantas experiências em nosso lar, tanto aprendizado em nosso lar, tanta evolução, tanto entendimento, o tempo na Terra não parou. Quer dizer, a vida segue, né? Então, aquela Zélia apaixonada, fiel, que prometia amar ele para o resto da existência, naquele momento era uma Zélia que existia. Só que, a partir do momento que houve o distanciamento, aquela Zélia na cabeça do André era uma Zélia idealizada, né? Esse é talvez o risco de quando você se entrega muito a alguém, quando você ama demasiadamente alguém. E isso é muito bom, a gente deve, não é, Tiago? Amar demasiadamente, amar muito. É para isso que a gente é feito, né? Todo ser tem que amar e ser amado, né? Só que a gente não pode descolar esse amor da realidade. Muitas vezes, esse ser objeto do nosso amor, às vezes ele não existe, né, Tiago? Às vezes a gente está olhando para um ser idealizado, para um ser que é muito mais nós do que ele, né? É um ser que é construído na nossa cabeça. E aí, Tiago, quando a gente faz esse processo de construção de um ser e tenta vestir essa roupa desse ser construído no ser real, não cabe. O manequim não é adequado, ele não, vai sobrar pano ou vai faltar pano, né? E aí vem a decepção, né? Puxa vida, eu esperava tanto que a minha Zélia estivesse chorando até hoje por mim, passaram-se anos, né? Então, é razoável imaginar que a minha Zélia estivesse ainda chorando por mim?
que o meu retrato ainda estivesse na parede, meio amarelado pelo sol, como diz o Roberto Carlos, né? Isso é razoável de se esperar? Não, não é. Mas não é quando a gente está olhando a história de cima, quando a gente está lendo o livro. Mas quando a gente está na pele do personagem, a gente é levado a ter essa ilusão, esse tipo de expectativa infantil, não é? E o que vem logo no segundo momento? A decepção, né? Desculpa, pode falar, Tiago. Não, de forma nenhuma. Eu recuperei aqui o pequeno trecho em que ele fala sobre esse lugar, esse momento, porque reencontrar essa conjuntura familiar, ele fala, isso abriu feridas em mim. Mas o que ele narra sobre isso? Ele diz assim, diante daquela realidade, comecei a ponderar sobre o alcance da recomendação evangélica e refleti com mais serenidade. Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. É como se a abertura do coração também desperta a abertura da inteligência, porque é nesse momento que ele vai buscar o quê? O conforto de Narcisa para auxiliá-lo. E aí é como se abrisse o perfume da amorosidade no coração, né? E que isso poderia, pela compaixão, porque ele passa a sentir compaixão pelo novo esposo da mulher dele, e aí a gente pensa como que os afetos eles se transmutam, porque a ideia de uma alma que, como André, passa a tentar encontrar caminhos e dirigir seu desejo, suas possibilidades, sua capacidade de amar, que vai se ampliando à medida do tempo, por meio do trabalho e do encontro com o outro, mostra que uma alma desgovernada por paixões, ou consumindo ou dirigindo sua libido, sua energia, energia espiritual, energia psíquica, para dimensões mais inferiores da experiência humana e ainda se mantém atavicamente vinculado a isso no mundo espiritual, é preciso que ele reorganize isso e dirija. E aí, nesse ponto, é como se a gente pudesse, assim, alguém que se encontra desgovernado, como é que ele reencontra o caminho? Como é que ele cai em si, reconhece seus erros? Como é que ele pode tomar um caminho de perder, achar-se, de reconciliar-se? A ideia é justamente essa governança afetiva, de direção, às vezes, de um mundo de paixões que passa a ser orientado por uma nova ética, uma outra possibilidade relacional, e que passa pelo coração, que é a dimensão dessa interioridade a ser descoberta em nós, no mundo das emoções, dos afetos, da sensibilidade. Essa palavra é importante, né? Ele vai descobrir o mundo relacional, vai descobrir essa dimensão de sensibilidade à vida, e que isso é uma dimensão de ânima que estava muito ainda precária e pouco conhecida nele. E aí a transformação de afetos, às vezes, de energias, de paixões muito intensas, quando é dirigida para perspectivas de descobertas de novas formas de vivenciar o afeto e o amor, alcança a força de compaixão, como ele vai mostrar, a força da oração, como ele vai muitas vezes participar de atos, de momentos de partilha de oração. Então, é como se a gente buscar a reconciliação, o homem, né? O homem buscar a reconciliação com o seu feminino é um caminho de reconciliação com as próprias emoções. Quer saber como vivenciar as emoções que habitam a alma e a partir disso encontrar expressões que possam nos alimentar com possibilidade de sermos espíritos melhores. Eu acho que é isso, né, amigo? Desculpa, a gente está chegando bem perto do final, né? Eu só queria deixar uma provocação, né? Muitos de nós têm marido, esposa, namorado, namorada, e todos nós sabemos que de um momento para o outro a gente pode desencanar, né? Então, se você chegar em casa hoje e olhar para o seu amor e faz um exercício, né? Será
que se eu visse o meu amor nos braços de outro alguém, eu teria essa grandeza de espírito de entender que ele não é meu amor, ele é um amor, ele é uma pessoa, ele é um indivíduo, assim como eu sou um indivíduo. E ele é filho do mesmo pai que eu, não é? Ah, mas isso não faz sentido, Carlos, porque nós estamos todos encarnados, é claro. Isso seria uma traição se o meu amor estivesse nos braços de outro. Sim. E se você desencarnar hoje à noite e no dia seguinte o seu amor está viúvo, o seu amor está viúva, e você não vira um anjo, a sua perspectiva, a sua percepção é a mesma. Passou um instante, um momento. Então, dá para encarar isso? A gente consegue essa evolução de um momento ao outro, Tiago? É fácil? Não talvez seja o desafio mais... Pela forma como nós temos muito apego, como ainda somos muito possessivos, é um desafio qualificar melhor o que nós chamamos de amor, o que é essa experiência. Mas isso é engrandecedor, porque o êxito para a alma nesse processo é adquirir uma maior liberdade, porque quanto mais se ama, mais livre a pessoa se percebe, porque ela se percebe mais responsável, né? Ela se percebe mais responsável no exercício dessa afetividade, perante si e perante o outro. Então, há um processo de rejubilar-se, e a gente tem que se rejubilar quando a gente perceber o movimento que a gente está tendo de conhecer-se, descobrir-se, nos amarmos mais, nos perdoarmos mais, nos cuidarmos mais. E para os homens, isso é um contato com uma sensibilidade, é um contato com uma afetividade, com os próprios sentimentos e emoções, que são pontos capitais para um processo de síntese, né, entre esses movimentos do masculino e do feminino, essas forças interiores que nos organizam, nos estruturam para a expressão mais bonita e mais sintética a seu tempo da alma, né? Então é isso, meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade de trabalho e até a próxima oportunidade. Obrigado. Tchau, amigo.